Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável do Instituto Multiverso e embaixador da Conferência AIDS 2026. E eu tô aqui com uma figurinha que já é repetida, né? A gente já tá aqui acostumado com o Fábio, porque ele é uma grande pessoa que entende muito sobre o assunto que a gente trata aqui no canal. E se você acompanha, você já deve ter visto o vídeo dele por aqui. E se você não acompanha, eu super recomendo que você siga esse canal, coloque as notificações para que você seja avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui, porque conteúdo aqui é conteúdo denso, é conteúdo de qualidade. Por que que o Fábio tá aqui? Porque o Fábio, como eu falei, é uma sumidade no assunto quando a gente vai falar de HIV, de redução de danos em drogas, e ele lançou um livro recentemente. Eu vou começar primeiro pedindo para ele se apresentar para a gente, falar um pouquinho dele para a gente, e depois eu vou aprofundar nisso aqui, que é um livro de diário de bordo. Pode parecer um jabá apenas, né? Mas na verdade isso aqui é mais do que isso. Eu acho que é para a gente lembrar da história do HIV, lembrar que hoje a gente chegou onde a gente chegou, não por acaso, não foi do nada, né? Então vamos lá, Fábio, conta aqui pra gente aqui que tá assistindo, pro pessoal que tá assistindo, quem que é você? Oi, João. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre muito bom trabalhar aqui com o Super Indetectável, com o Instituto Multiverso, e nós todos estamos muito empolgados com a Conferência de AIDS que vai ser no Brasil esse ano, e que você é embaixador, né? A conferência da IAS, International AIDS Society. Bom, o livro, ele tem o objetivo mesmo de relatar uma história. É uma história profissional, de vida, etc., mas também tem muito a ver com a história da luta contra a AIDS no Brasil, né? Algumas coisas que a gente passou por diversos motivos. Então, eu começo contando que eu fui trabalhar com HIV acidentalmente, né? Chega lá, eu conto essa história no livro, né? Porque eu era médico concursado do governo do estado de São Paulo, no maior centro de saúde aqui na cidade de Santos. Você é daqui de Santos? Você nasceu em Santos? Não, eu vim para cá em 1985. Hum. E eu formei em 82, cheguei aqui em 1985. Eu conto toda a história do movimento estudantil, da faculdade, conto a história do que aconteceu antes de 85, né? Eu Ele fui. nasceu, gente, no ano que eu nasci. Ele nasceu, não, ele se formou no ano que eu nasci e que foi coincidentemente o ano que o HIV chegou aqui no Brasil, né? 82. Exatamente. E aí eu conto essa história dizendo que eu fui secretário em dois municípios do interior do Paraná, era um momento novo na política brasileira, caminhando para o fim da ditadura militar, né? E aí chegamos na Constituição de 1988, mas antes disso, eu vim para Santos em 85, comecei a trabalhar como clínico geral, que era a minha formação, e nesse centro de saúde, que é um grande centro de saúde, o Martins Fontes, chega a diretora regional de saúde, cuidava de 9 municípios aqui da região, pelo governo do estado de São Paulo. Ela chega lá e fala assim: olha, Santos é considerada hoje, isso era 85, 87, perdão, é considerada hoje a capital da AIDS, o maior número de casos proporcional à população em todo o Brasil. E nós estamos com o único hospital público aqui da cidade, que é um hospital do estado, o Hospital Guilherme Álvaro, completamente lotado. As enfermarias chapadas de casos de AIDS sérios, graves, etc. Naquela época não tinha medicamento. E era muito. E o Porto tinha alguma relação com esses aumentos? Total relação com o maior porto da América Latina, né? Sim, Eu depois vou até explicar um pouquinho essa relação. tá. Mas aí ela chega lá e fala assim, ó, precisa montar um ambulatório de AIDS aqui nesse centro de saúde, o hospital não dá mais conta. E eu preciso de um médico voluntário para fazer isso. E ela foi passando por todo mundo. Naquela época a gente não entendia nada do HIV. João, para você ter uma Nossa, ideia, era como se fosse o comecinho da pandemia de de Covid que o Covid. pessoal viveu mais recentemente, né? Então, por exemplo, quem aceitasse trabalhar tinha um adicional de periculosidade no salário, porque é como se fosse perigoso atender HIV, né? Tanto que a gente era ignorante em relação ao HIV.
E aí, todo mundo foi dizendo não. Quando chegou em mim, eu era o médico mais jovem concursado, Como é que eu fala não, né, Fábio? Como é que fala não, não né? podia dizer não, basicamente. E aí eu comecei a trabalhar e rapidamente me apaixonei pela causa, né? Aí, assim, apareceram coisas na minha vida que nunca na universidade alguém sequer mencionou, né? Na faculdade de medicina, nunca ninguém falou que tinha pessoas que injetavam drogas, nunca ninguém falou que tinha população trans, nunca ninguém falou que tinha as profissionais do sexo, enfim, era tudo novidade, né? E uma novidade que, à medida que a gente foi atendendo e foi vendo, e tinha criança com HIV, tinha heterossexual com HIV, tudo aquilo que na época a imprensa chamava de peste gay, e a gente Uhum. foi vendo que não era aquilo, né? Que tinham mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia da época conseguia imaginar. Bom, foi fantástico, foram 2 anos de trabalho espetaculares entre 1987 e 1989. Em 89, nós ganhamos a eleição em 1988, mudou o governo municipal. Uhum. E aí eu conto no livro que um conceito que a gente só aprendeu depois com o Covid-19 já existia naquela época em Santos. É da gestão anterior, antes Ah. da eleição de 88, que era o conceito do negacionismo. A gente não dava esse nome, mas ele já existia. E a lógica da gestão anterior era o seguinte: é uma cidade turística maravilhosa. Se a gente disser que tem caso de AIDS aqui, vai prejudicar o turismo. É a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos no início, quando negaram que era uma epidemia, né? Um surto que acontecia entre populações ali, justamente também para evitar estigmatizar, questões muito complexas, né? Não é simples de trabalhar, cara. Exatamente. Então, nessa época, o prefeito anterior negava, nós assumimos o governo municipal. E aí, a prefeita era Thelma de Souza, do PT, ganhou a eleição muito bem. O prefeito, o secretário municipal de saúde, era o Davi Capistrano da Costa Filho, um dos ideários do SUS, um cara que tinha uma história fantástica e tal na saúde. E a Thelma fala para mim, que ajudei muito na campanha dela, ela fala assim: Fábio, vai lá, conversa com o Davi, faz o que você quiser na secretaria. Eu fui conversar com o Davi e ele falou: a Thelma conversou comigo, eu sou secretária, ele é prefeito, ela falou que para você é o que você quiser aqui na secretaria. Você pode ser o vice-secretário, você pode cuidar de todos os prontos-socorros, você pode cuidar das policlínicas que nós vamos montar, o que você quiser. Eu falei: Davi, eu quero montar um programa de AIDS do município. Ele ficou um pouco assustado. Ele perguntou de novo: mas você entendeu que você pode ser o que você quiser aqui? Eu falei: isso eu entendi, mas eu quero montar um programa municipal de AIDS. E por que isso? Existia um programa estadual no estado de São Paulo, fundado pelo Dr. Paulo Roberto Teixeira, em Aham. 1984, Na cidade de São Paulo. no estado de São E Paulo. ficava lá em São Paulo. Ficava na cidade de São Paulo, mas era para todo o estado em Sim, entendi, tese. era estadual. Tinha um programa nacional que tinha sido fundado em 1985, sob a direção da doutora Laia Guerra de Macedo Rodrigues. Que foi inclusive o que a gente trabalhou, que você vai falar daqui a pouco, provavelmente, Exatamente. E né? daí não tinha nenhum programa municipal. Só que, pela lógica do Ah, SUS, entendi. a saúde acontecia nos No município? municípios. Sim, E sim, aqui era considerado o município com o maior número de casos de AIDS do país. sim. Então, nós montamos o primeiro programa municipal de AIDS do país aqui na cidade de Santos, com inovações, né, com coisas fantásticas assim, né? Por exemplo, naquela época as famílias punham, algumas famílias não entendiam e colocavam as pessoas para fora de casa, né? E aí a pessoa não tinha onde morar, não tinha onde viver. Nós montamos uma casa de apoio às pessoas vivendo com HIV. Essa casa de apoio a gente montou num bairro, que era um bairro muito chique na cidade, um Nossa, bairro de classe média. colocar esse E monte a de gente. chiadeira foi geral. Assim, como assim uma casa cheia de gente com HIV aqui no Cheia nosso de bairro? aidéticos, né? É isso, era É, idético, os era o termo. aidéticos. E aí, para acalmar a população, nós chamamos o bispo para inaugurar a casa. E aí, como veio a Igreja Católica através do bispo, etc., tal, o povo É, acalmou.
E Sim, o bispo tinha um nome curioso para a época, né, que era Dom Davi Picão, e boa ele foi referência. assim a salvação dessa casa, né? O Picão salvou a casa de AIDS. Veja como é Muito que o mundo bom. dá voltas e cai nos O mesmos lugares, né? conservador. O conservador. É porque para falar com o conservador, você tem que. Na verdade, você precisa usar a linguagem adequada, né? É Sem o que eu dúvida. falo aqui no canal, né? A gente precisa usar a linguagem adequada para cada população. E como era uma época muito conservadora, né? Tava saindo ali, tinha acabado de sair da ditadura, na verdade, né? Sim. Então, E isso, muito trauma. em 1989, a Igreja Católica como um todo, através do Vaticano, era contra qualquer atividade Sim, relacionada à questão de AIDS, porque tudo era pecado, sim. não podia usar camisinha, não podia ter relação fora do casamento, coisa. Então ele foi muito corajoso de vir e nos apoiar. Além disso, a gente montou uma casa para profissionais do sexo, maior porto da Não. América Latina. As pessoas ficam fora Meses, né? meses dentro do É. navio, chegam aqui e vão procurar os profissionais do sexo. E não tinha nenhum serviço destinado a profissionais do sexo de saúde. Não, e isso é importante porque, olha só, reconhece que elas existem, né? Reconhece que elas estão vulneráveis, reconhece que os clientes estão vulneráveis, né? Então, assim, é muita coisa diferente ali nessa época, né, Fábio? Era fantástico. Então a gente montou bem ali no Centro Velho, onde elas trabalhavam, a grande maioria, né, onde o porto chegava por ali. Uhum. E a gente montou com um horário diferente, porque as meninas não podiam ir de manhã Hum. na clínica, né? Elas É trabalhavam até quando de dormem, né? madrugada, É. então só a clínica abria de tarde e até de noite. E cuidava de saúde integral da mulher, todas as questões de saúde da mulher, não só ISTs ou tudo, qualquer questão relacionada à Que saúde da inclusive, mulher. gente, é uma reclamação que fazem, tá? Populações vulnerabilizadas, populações-chave do HIV reclamam que são vistas apenas como HIV. As mulheres trans reclamam que são vistas como HIV. Às vezes elas estão com dor no pé, porque torceu o pé, vai num centro de saúde e já são encaminhadas para fazer o teste de HIV. Não que seja ruim fazer o teste, mas às vezes elas acabaram de fazer, entendeu? Então, assim, é um olhar muito mais completo. Então, isso é muito importante, esse tipo de atitude, né? De ação do serviço de saúde. Agora, aquela que bombou, né, que acabou sendo, vamos dizer assim, o que levou o Santos a ficar famoso no Brasil inteiro, em muitos lugares do mundo, foi a hora que a gente viu que 50% dos nossos casos de HIV aqui eram por uso de drogas injetáveis. Hum. Estava relacionado ao fato que o Porto é o maior exportador de cocaína, ainda essa semana prenderam um navio cheio de cocaína. E essa exportação da cocaína que o Brasil não produz, né? Quem produz Sim, é o Peru, a Colômbia e a Bolívia, mas a exportação é no maior porto da América sim. Latina, em alguns outros lugares, e uma parte dessa droga ficava na cidade, era usada, e era usada naquela época, final dos anos 80, como droga injetável. E aí as Uhum. pessoas, Diluída o e pouco injetável. dinheiro que elas tinham, ela usava para comprar droga e não iam comprar uma seringa limpa. Então nós resolvemos distribuir seringas e agulhas limpas para que as pessoas não tivessem que compartilhar seringas e agulhas. E foi Inclusive, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, gente. A gente vai aprofundar bastante sobre esse negócio. o primeiro projeto de redução de danos de toda a América Latina, aconteceu aqui por conta disso. Só que a repercussão foi enorme, né? Um negócio assim Negativa, né? de todo tipo, Todo negativo e tipo. Teve positivo. positiva também? Oh, teve, mas assim, bombou, saiu no Fantástico, saiu onde você possa imaginar, Veja, deu matéria sobre a política de É, e se troca de você, seringa. e se você tá sendo visto, você tá levando pedrada de um lado ou de outro, né? Pode ser. Para o Pode bem e estar sendo para o mal. acolhido e pode estar levando pedrada. É complexo. Exatamente. E, curiosamente, o Ministério Público do Estado de São Paulo, numa atitude absurda, ele usa uma lei de 1976, uma lei da ditadura, já em pleno processo de democratização do Uhum. país, né, que a ditadura acabou em 85, a gente já estava Aham. 4 anos na democratização. Eles pegam uma lei de 1976 e processam a gente com base naquela lei, que era a lei de drogas, que dizia que qualquer pessoa que auxiliasse o outro a usar drogas era considerado traficante. E processou a prefeita, o secretário municipal de saúde e eu, como coordenador do programa municipal, E por quem foi que tráfico. moveu essa ação? Ministério Público do Estado de São Paulo.
Olha só que coisa chocante, né? Bom, enfim, muito tempo depois de muita briga, muita confusão, nós fomos absolvidos, mas foi a Então você primeira, tá ficha limpa de novo, Fábio? continuo sem precedentes criminais. É, mas foi o que aconteceu. Mas a repercussão foi bombástica e, no acordo para poder arquivar o processo, a gente foi obrigado a parar o projeto de Putz. redução de danos pelo município. Aí se criou uma ONG chamada IEPAS, Instituto de Estudos e Pesquisas em AIDS de Santos, que fez o trabalho, mas de uma forma muito clandestina, muito quietinha, muito modesta, e claro que sem a mesma possibilidade de Claro. repercussão que É, teria o serviço público. não tem tanto recurso, não tem tanta capilaridade, né? Até que depois a gente vai falar mais de redução de danos. Até que em 75 a Bahia implementou redução de danos através da Universidade Federal da Bahia e em 1995, eu digo, 85, não, 95. Em 1998, o Estado de São Paulo aprova a primeira lei que autoriza a troca de seringas e aí as coisas vão Nossa, mudando. em 98, então a gente já tinha até 9 anos tratamento, depois, já tinha até já tinha tratamento até do tratamento. HIV com... Foi aí que o Estado de São Paulo aprovou. Nossa. Mas essa história, eu conto a história de Santos, o programa municipal, do sucesso do programa, das coisas que aconteceram, etc. E aí eu conto que isso acabou levando Santos para um outro nível. Eu fui a primeira vez convidado para ir para o Ministério da Saúde. E eu conto isso no livro também. E aí eu fui convidado para ser o chefe da unidade de prevenção do Ministério da Saúde, do então Programa de AIDS. E aí eu conto uma história maravilhosa, que é a história da doutora Lair Guerra, que era uma senhorinha, Que faleceu há pouco faleceu há tempo. pouco tempo, era uma senhorinha protestante, toda certinha, assim. E eu conto que, como chefe da unidade de prevenção, a gente conseguiu convencer o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, para ir lá conversar com a doutora Lair, para que autorizasse o Ministério da Saúde a fazer propaganda de De prevenção, de camisinha. camisinha. É, porque era proibido. Era Era até proibido, recentemente era o proibido pela Vaticano proibia, Igreja, é? pelo Vaticano. Então, assim, se imagina, o maior país católico do planeta Terra, a Sim. gente tem uma epidemia explosiva, precisava fazer campanha de prevenção e o bloqueio que a gente tinha, não, a Igreja não permite, né? Chamamos o cara da CNBB, ele veio para conversar com a doutora Lair, nós ficamos do lado de fora, mas a conversa foi uma história maravilhosa, porque ele falava assim, não, não, camisinha não, doutora Lair. E ela falava, não, tem que pôr camisinha. E ele falava, não, camisinha não. E ela falava, não, tem que pôr camisinha. Aí parecia que era dois velhinhos, né? Uma senhorinha e um velhinho bispo, negociando sexo. Ele não querendo usar camisinha e ela querendo usar camisinha. Caraca, um ótimo mote para É, campanha, né? foi absolutamente Qual que é o espetacular. nome dele, você lembra? Está no livro, eu não lembro de cabeça, mas Do... está no livro o nome dele. Eu conto essa Foi essa história aqui no de livro, 91, inclusive. não foi? Isso, é. Essa primeira ida. E aí eu conto para Não dizer pode dar que, muito spoiler, hein, Fábio? Senão você vai contar seu livro inteiro, pois é, né? aí eu conto mais para dizer que com isso, né, o bispo no final da conversa falou assim, doutor, aí vamos fazer o seguinte, vocês cuidam do corpo, nós cuidamos da alma. E ficou assim, a igreja autorizou a gente a fazer campanha. Mas ela é boa nisso, viu? E ao ela autorizar, a gente foi o primeiro país católico em desenvolvimento no planeta Terra que fez campanha de camisinha. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Isso mesmo, era ele mesmo, Dom Luciano. Gente, vocês param pra perceber o tanto que o Brasil é foda? Tipo assim, o tanto que nós temos pessoas incríveis aqui no país que, tipo, inova pra caramba. Tudo bem, a gente teve um momento onde a gente foi a jato, mas ainda assim, seja pela existência do SUS, a gente já tá, né, muito acima de outros países, né? Olha isso, eu não sabia essa parte que você falou agora, que foi o primeiro país como é que é? O primeiro Primeiro país em desenvolvimento católico do planeta Terra que teve permitir autorização para campanha. fazer campanha de camisinha, porque o Vaticano ainda era contra, E, né? gente, o Vaticano é contra até pouco tempo. É, Foi contra até pouco tempo. então foi uma coisa espetacular. Aí eu conto que
enfim, né? Eu fui trabalhar no governo da Marta Suplicy, Aqui em São Paulo, né? Você na voltou para São cidade de Paulo? São Paulo. Eu fiquei 4 anos no governo da Marta Suplicy. Eu digo que ela foi uma das melhores chefes que eu tive, né? Porque você imagina para quem cuida de sexo, drogas e rock and roll, né? Você ter uma chefe que é Sexóloga, sexóloga, pô, né? deve ser muito Então, a bom. Marta era assim, ia conversar com ela e falava, Marta, o que que você acha de faz? Era assim, Nossa. né? Porque os políticos normalmente, não sei, pode se dar problema, não sei o que. Ela Não, e ela mandava ver. tecnicamente sabia que o trem era Exatamente, importante, né? Então isso aí faz exatamente. toda a diferença de você trabalhar com É. alguém. Era muito legal. E eu tinha como secretários, primeiro, o Eduardo Jorge, que era um cara Eduardo fantástico. Jorge, aquele que foi candidato a Ele mesmo. presidente? Ele foi meu Olha, secretário por muito 2 anos no bom. governo da Marta. Gosto dele, do Partido Verde. Exatamente. E depois o Gonçalo Vecina, que é outra figura incrível, que foi também meu Da chefe, da Anvisa. Anvisa. Gustavo Vecina, É. Gonçalo Vecina, um homem extraordinário da Anvisa, o Os dois foram senhor meus chefes, Barbudão, né? agora ele tá com a barba toda branca, um cara extraordinário. Vocês É. devem ter visto ele pela TV, com certeza. O Gonçalo Vecino era tido como Papai Noel quando ele andava Já nos era? bairros. Já era de barba Já branca já? ele andava, a molecadinha chegava tudo nele, assim, fala, Papai Noel, Papai Noel. Era assim fantástico. Mas assim foi muito bom trabalhar com os dois e com a Marta e foi uma experiência fantástica. Quando terminou o governo da Marta, tinha uma expectativa de trabalhar em São Paulo mais 4 anos, tinha expectativa de voltar para Santos com a Thelma mais 4 anos. As duas perderam a eleição. Aí eu falei, Aqui em bom, Santos e São Paulo. nós perdemos as duas eleições. Eu falei, bom, tá na hora de eu realizar um sonho, trabalhar fora do Brasil, saber como é que são as coisas lá fora. Aí eu fui convidado para ir para a Indonésia. E fui, o maior país muçulmano do planeta Terra, né? E aí fui para a Indonésia trabalhar. E aí eu conto as diversas coisas da Indonésia, mas conto um momento que foi especial, assim, muito parecido com o Dom Luciano. Eu vou no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A gente ajudou a organizar, lotado de gente. Aquelas muçulmaninhas, tudo com véuzinho, Sim. comemorando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Chapado de gente, vem o vice-presidente fazer uma fala. O vice-presidente era um empresário super bem-sucedido na Indonésia, vice-presidente do país. E ele era um muçulmano raiz. Aí ele abre o discurso e fala assim: não, é Dia Mundial de Luta contra. De repente ele fala assim: gente, vocês sabem que o Alcorão não autoriza sexo fora do casamento. Aí foi aquele pânico, assim, né? Fica todo mundo quieto, meio nervoso. É, eu ficaria. Mas se você fizer, use camisinha. Aquilo foi. Princípio básico da redução de danos. Mas uma das coisas mais espetaculares, assim, de você pensar como a religião, nos dois casos, né? Elas podem ser flexíveis e trabalhar pelo bem, né? E como a gente vê que às vezes elas são inflexíveis e trabalham pelo mal, né? Exato. E essa história da Indonésia para mim também foi maravilhosa. Foi um privilégio estar lá naquele momento, né? Que o cara fala isso num evento público cheio de gente, E você etc. e fazia o tal. que lá exatamente? Na Lá Indonésia? eu estava trabalhando para um Instituto Burnet, que é um instituto australiano de pesquisa. Estava trabalhando para a cooperação australiana. Eles tinham um projeto de Ah, cooperação com a sim, Indonésia. sim. E o meu trabalho era totalmente na área de prevenção, com todas as coisas, incluindo redução de danos. E a gente fazia lá, para você ter uma ideia, foi um dos primeiros países naquela época que implementou distribuição de seringa dentro da prisão. Nossa. Porque, veja bem, Gente, aqui no Brasil, só para vocês saberem, é difícil de distribuir camisinha então, até hoje. porque a hipocrisia é enorme. A hipocrisia diz assim: não, ninguém faz sexo dentro da cadeia. Porque aquilo é super certinho, todo mundo está lá cumprindo pena, ninguém faz sexo, então não pode distribuir camisinha. Não, ninguém usa droga dentro da cadeia. Tá legal. Tá, conta outra, né? Né? Então, qualquer tipo de droga que usa fora da cadeia, usa lá dentro também. A coisa fantástica na Indonésia era o pragmatismo.
Muito bom. Era assumir, ó, isso acontece, a gente goste ou não goste, a gente concorde ou não concorde, acontece. Então vamos prevenir a disseminação da doença lá dentro? E tem tanta questão, né, Fábio, que eu sempre falo isso, que assim, não é uma questão só de, porque vamos cuidar da vida da pessoa, porque existe um desprezo muito grande pela vida, por exemplo, de pessoas que estão Sim. na prisão, né? Mas mesmo assim, quando você para e faz cálculo, matemática, você percebe que é um péssimo negócio deixar uma pessoa adoecer na cadeia. Primeiro porque ela pode estar cumprindo uma pena que daqui a pouco ela vai estar livre, porque ela, né, vai se ressocializar, aquela coisa toda, ela vai voltar a produzir para o país, ela vai estar saudável, enfim. Seja porque ela não vai adoecer e não vai gerar mais custo. Então, assim, se você quer falar de cálculo, de matemática, dá para usar também esse argumento, Nossa, né? tranquilo. O problema é que as pessoas às vezes simplesmente acham que bandido bom é bandido morto, sabe? É Como se aquele todo mundo fosse discurso, igual. aquele discurso horrível conservador, né? São pessoas que estão cumprindo pena, Conservador e nada cristão, nada né? cristão. É. Porque é uma coisa que eu acho que é sempre bom a gente lembrar que o nosso país é um país cristão, que isso faz diferença, as pessoas consideram essas questões, então, assim, falar isso não tem nada a ver com o nosso país. Bom, depois da Com a nossa cultura. Indonésia, eu voltei aqui para o Brasil. Eu falei assim: poxa vida, eu já trabalhei fora, que era meu sonho, que legal, realizei 2 anos. Me oferecer extensão do contrato, eu não aceitei. Voltei para o Brasil, estava aqui em Santos. O prefeito do Guarujá de então me chama para ser secretário municipal de saúde no Guarujá. Aí eu aceitei, fiquei lá, até que a Organização Mundial de Saúde, com base no trabalho que a gente tinha feito na Indonésia, fala: você tem que vir para cá, Pra onde? para Pra a onde? OMS. Em qual lugar do mundo? Então, a OMS tem 6 escritórios regionais e um escritório central. O escritório central é Genebra. Genebra, aham, Os conheço. escritórios regionais cuidam de áreas diferentes do planeta. Por exemplo, a gente está muito acostumado aqui com a OPAS, ou a Organização Pan-Americana de Saúde, que cuida das Américas, Uhum. né? Lá é o IPRO, esse lugar que me chamou, que era o lugar próximo da Indonésia, no sudeste da Ásia, e é responsável por 38 países. Eu costumava dizer que, brincando, é claro, né, que eles eram responsáveis pela China e pelo resto, ou seja, só a Então a China, China estava incluída a China nesse era um dos rolê. 38 países. Então, assim, só a Caraca, China era mano. trabalho que não acabava mais. Um quarto do mundo. É, então estava lá a China, estava lá a base dessa A organização. Indonésia, que é um país gigantesco, Então, a né? base dessa organização era nas Filipinas. E aí eu fiquei baseado nas Filipinas, mas trabalhando em toda a região. Trabalhei muito, conheci toda aquela região. Eu costumo brincar que o único país que eu não conheci na Ásia, por motivos relativamente óbvios, é a Coreia do Norte, mas o Porque não resto, dava pra entrar. Porque negaram teu visto, né, Fábio? Porque tentar, você pode ter o tentado, né? resto eu andei em tudo quanto é lugar. Então Nossa, que legal. aquilo foi uma experiência incrível, né, de trabalhar nesse escritório regional que era o maior da. E eu conto os detalhes, o que que nós fizemos. E a gente tem uma coisa que eu me orgulho muito que a gente fez. Chegou uma interna lá, francesa, a Marie, e ela veio com uma proposta de fazer um relatório de violação dos direitos humanos, direitos à saúde nos países da região. Nós tínhamos 38 países, ela queria fazer esse E lá tem relatório. muçulmanos, tem Tem católicos, de né? Tem tudo. país católico gigantesco, Tem país né? comunista, tem Comunista. tudo que você possa Isso, imaginar. Myanmar. É, Myanmar, né? Comunista. e China, China, Coreia, Vietnã, Coreia do Norte, no Coreia caso. do Norte, enfim. Aí a Marie fez uma proposta que a gente gostou muito, que era fazer um relatório sobre o tratamento forçado de pessoas que usavam drogas. Era uma prática que existia há quase 30 anos ali na região. O que que eles faziam? Eles montavam que nem se fosse um local aonde essas pessoas eram colocadas forçadamente, Uma clínica? Tipo uma não era clínica? clínica, era que nem se fosse, sei lá, Um curral? sei lá, um sítio, Um vamos dizer sítio, assim. ok. E naquele lugar eles trabalhavam, em tese, né? Uma Porque comunidade terapêutica? esse era o argumento. O argumento era: o trabalho vai ajudar a questão Eu da vi isso dependência da droga. mais ou menos na década de 1930 e Existe poucos. esse Eu ouvi discurso. um discurso parecido. Só que então a gente descobriu que o trabalho
tipo escravidão, de graça, e que eles produziam coisas para exportação de vários países da Então vida. era muito parecido com lá na Alemanha, né? Com o pessoal de Era 1930 e completamente surreal, poucos. com a coisa de que Meu eles estavam Deus. tratando a dependência de drogas. Isso a gente denunciou, fez um documento. E quem era tipo o país que tinha esse tipo de 4 política? países que tinham essa O política na país. nossa região. Nossa, bizarro, Tinha hein? outros em outras regiões, mas na nossa região era a China, o Vietnã, o Camboja e o Laos. E aí então era a OMS denunciando que esses países estavam tendo esse tipo de conduta. Lembrando que eles estavam lá há mais de 20 anos fazendo isso. Putz, Nenhuma agência da ONU até então tinha aberto a boca sobre o é porque tema. tem que ter culhão também, né? É. E aí fizemos o relatório, E a francesa fechamos. vai e mete o A dedo lá, Marie falou, vamos fez mexer nesse o negócio. relatório, eu era o coordenador do relatório, junto com uma colega de direitos humanos, eu era da AIDS, que tinha redução de danos de tratamento de drogas. Então, eu cuidava dessa parte. Tinha uma colega que cuidava, a doutora Anjana, que era uma indiana, que cuidava de direitos humanos dentro da OMS regional. Nós 3 sentamos, fechamos o relatório. Quando fechou, a gente tinha que aprovar. Aí tinha um pequeno problema. Aí vocês têm que mandar lá pro headquarter, como é que Ainda é? não, Quarteirão, porque era um documento regional. Ah, Mas tá. tinha uma hierarquia para chegar Sim, no diretor que tinha que autorizar. A quartel-general. primeira pessoa era o meu chefe imediato, que era um profissional de saúde italiano, muito bacana num monte de coisa, mas ele tinha um pouco de medo da repercussão. Quando ele saía de férias, quem era o responsável pela unidade era eu. Então nós esperamos ele sair de férias e eu autorizei em nome da unidade. A chefe dele era da Malásia. Perdão, eu esqueci de falar da Malásia, que era um dos Que países fazia isso que a também. gente estava denunciando. Saquei. Ela não ia assinar nem a pau Nunca. juvenal. Ela era a chefe de todas as doenças infecto-contagiosas. Esperamos ela sair de férias. Veio no lugar dela um mexicano que era nosso amigo. Ele assinou. Parça, latino, no esquema. Ele assinou. Afrontoso, né, Fábio? Porque isso é tem que Mas, ser muito mas se afrontoso, você né? não aprender o caminho das pedras, É, você você não não chega lá. consegue, filho. Aí, quando ele assinou, nós mandamos para a direção. Aí, na direção, o braço direito do diretor era um australiano, então foi super tranquilo. E chegou no diretor, que era um coreano da Coreia do Sul. A vantagem, eu falo isso no livro, é que ele não era um quadro da OMS. Ele era um médico, professor universitário, que a Coreia tinha colocado lá numa votação para demonstrar o poder que ela tinha na região. Ele Uhum. virou diretor com apoio da Coreia e vários países que dependiam da Coreia e votaram com eles, né? Então ele era um cara que eu dizia que não era um WTO animal, né? Ele não era um, Você ele, diz político? assim, Muito político? não, ao contrário, ele era um Eu técnico. digo o contrário dele Isso, seria uma pessoa muito. Esse aqueles WTO quadros Animal seria um. Da OMS que estão lá há 50 anos, morre de medo da organização Entende? assinar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. Ele assinou tranquilamente, lançamos o documento. Foi um boom, Uma bomba atômica ali, foi não uma foi? bomba atômica, mas foi uma das coisas que eu tive o maior prazer de fazer na vida. Eu te entendo. Um pouquinho, um pouquinho depois. Quer atender? Pode atender. Pode. Pode. Alô? Oi, chefe, tudo bem e você? Não, não, não. Vai lá, manda bala. Caralho, que loucura. Eu não tenho de cabeça, mas posso conseguir rapidinho. Tá. Tá, e aonde que ele vai atender? Tá legal. Tá. Eu vejo rapidinho e já te passo até o fim do dia, tá bom? Abração, querido. Tchau. Você quer fazer agora? Quer continuar? Não. Vamos Esse continuar? cara vai ser meu futuro chefe, por isso que eu Então tive é que bom. atender. É. Aí você tava contando da bomba atômica que caiu.
Tá, aí que aconteceu? Tudo bem, ficou, se acalmou, o headquarters deu uma certa reclamada, né? A sede da OMS, e ficamos por isso. Ninguém caiu, não, Fábio? 2 meses depois, acabou de lançar um relatório, 2 meses depois, a Human Rights Watch, Aham. maior organização de direitos humanos do planeta Terra, faz uma denúncia desses centros de tratamento e diz que é um absurdo as organizações da ONU nunca terem se posicionado sobre essa questão. Como não? Eles põem isso na denúncia. Não, É. calma. Ah, tá. Aí eles atacam a Unicef, atacam a UNAIDS, atacam todo Caraca. mundo menos a OMS, que se defendeu Putz. com esse documento. Mas Aí eles colocaram no documento deles? Não, nem precisou, eles já não tinham tido precisou, eles. acesso. Assim, a organização lá em Genebra quase deu uma medalha para a gente, porque assim, foi uma coisa casual, porque não foram É um eles que troço bizarro, planejaram. né, gente? A gente tá No- falando de uma parada absurda acontecendo em vários países, institucionalizado e que a própria ONU não tinha se pronunciado. Então, assim, de fato. E vai ver que até. Será que não foi vocês que cutucaram Com a Human certeza. Rights, Human Bom, Rights Watch? isso eu já não tenho certeza, mas assim, claro que o documento repercutiu muito, né? Sim. E a China ficou muito brava, o Vietnã ficou muito brava, a Malásia ficou muito brava, eles ficaram bravos. Mas tudo que estava escrito lá tinha documentação, tinha Tinha prova. base, né? Tinha E prova. eles não puderam contestar, e ao contrário, aquilo desencadeou um fechamento desses centros que paulatinamente foi mudando. Na sequência, eu vou para o Vietnã. Fico lá 2 anos e meio como chefe de uma equipe de HIV. O Genebra chamava o nosso time do Vietnã, eu era o chefe do time, eles chamavam de Dream Team, o time dos sonhos, porque tinha 4 técnicos internacionais extremamente capacitados. Isso era uma raridade, porque os times de HIV em cada país tinham no máximo uma pessoa. Não. Lá a gente tinha 4. E ainda tinha os nacionais, era um time muito bacana. E aí, nesse time do Vietnã, a gente conseguiu abrir essa discussão, que foi a continuidade da discussão do documento, e conseguiu 12 agências da ONU assinando o documento contra o tratamento forçado. Agora é fácil, né? Que a Depois que gente, alguém abriu as portas, né? mas Passar é agora, fácil. mas esse documento foi importante também, Sim, porque esse claro, documento, dá peso. toda vez que aqui Mas no tem que ter alguém Brasil com culhão na frente para poder passar, né? Toda Eu acho vez que que isso é aqui no importante. Brasil alguém defende o tratamento forçado, eu sempre pego esse documento da ONU, mando para os jornais, para a televisão e falo assim: olha, a ONU, que o Brasil faz parte, tem uma posição contrária ao tratamento forçado de droga. Está aqui, ó. Então, assim, e aí eu conto como é esse documento, onde ele está, quem pode procurar na internet, etc. Aí, estou lá no Vietnã, calmo e tranquilo, me liga o Dr. Jarbas Barbosa. Dr. Hum, Jarbas Barbosa era queridão. o secretário de Vigilância Epidemiológica no Ministério da Saúde. Sim. Hoje ele é o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, né, da OPAS. Isso foi quando? Foi em 2013. Ah, tá. Quando eu já estava Você lá, gente. estava É lá. aí que a minha história se cruza com a do Foi, Dr. Fábio. exatamente. Foi nessa época. Dr. Jarbas Barbosa me liga e fala: Fábio, estamos precisando de você aqui. Eu falei: mas por que, Jarbas? Não, porque deu uma confusão política aqui. Nessa confusão política, a gente teve que demitir o diretor, o ministro Padilha, que está pedindo para ligar para você, mas nós queremos você aqui pelo seguinte: as pessoas que podem ser diretores têm uma lista de Uhum. técnicos muito respeitados, muito capacitados, com zero experiência política. Aí tem uma Hum. outra lista de políticos, Mas zero experiência técnica. zero de experiência técnica. Sim, A única faz sentido. pessoa que a gente pensou que tem as duas coisas é você. Então, você vai ter que vir nos ajudar aqui. E não foi uma coisa simples, porque na OMS eu sempre brinco assim: depois que você está lá há 5 anos e um dia, você tem todos os direitos do planeta Terra. Esses 5 anos seria tipo estágio probatório? É É aqueles como se tipo. fosse, mas 5 anos e um dia ninguém mais pode mexer com você. Eu estava Ah, lá 6 anos, entendi, né? E eu tive que pedir demissão para voltar para Brasília, mas eu entendi. fiz isso.
fiz. É uma boa oportunidade, Tinha, né? e não, eu tinha que defender o Teu programa que eu tinha país. ajudado a cuidar, a criar, e etc. Tal. Já tinha sido chefe da unidade de prevenção, chefe da unidade de articulação com a sociedade civil. Estava na hora e eu achei que devia. Bom, voltei. Deixa eu É, só fazer um adendo. Posso contar como que aconteceu essa história? claro, muito importante. Eu fiquei um pouco ansioso, porque sei lá, eu sabia que ele ia chegar nessa hora, mas eu pensei que ele fosse pular, sei lá o que que eu pensei. O que que aconteceu, gente? Só pra vocês entenderem como que chegou essa pequena crise que o Dr. Fábio acabou de explicar. Eu trabalhava no Ministério da Saúde há 6 meses. Eu estava lá 6 meses trabalhando e eu criei as redes sociais do Departamento de STIs, hepatites virais lá do Ministério da Saúde. Eu tinha sido convidado para trabalhar, fui lá e estava trabalhando e estava amando aquele lugar porque era algo super novo. Tipo, pô, imagina, eu saio lá de Petrópolis, trabalhei em empresa privada e vou trabalhar no governo, criando políticas públicas para pessoas como eu que vivia com HIV. Do caralho. E aí o que acontece? Eu sempre ficava procurando coisas para a gente poder publicar nas redes sociais, movimentar as redes sociais, porque eu queria fazer crescer aquele negócio que as pessoas vissem os conteúdos. E então eu ia sempre achando lá material que estava abandonado, e aí ia perguntar para a diretoria se eu podia usar, a diretoria falava, não sei o que, esse daí é mais sensível, melhor não, não sei o que, esse aí pode, enfim. Até que um dia teve uma atividade com trabalhadoras do sexo, e foi uma atividade, só uma atividade, era uma oficina com trabalhadoras do sexo de diversas partes do Brasil. E fazia parte das atividades a produção de fotografia de peças para a internet. Só que não necessariamente as peças seriam para as redes sociais do Departamento de AIDS do Ministério. O que acontece é que essas fotos chegaram lá e alguém teve a ideia, de que não fui eu, de publicar essas fotos nas redes sociais. Na hora de publicar as fotos, quando eu olhei as fotos, eu falei, bem, dá pra gente fazer, veio a demanda, para publicar, né? Eu falei, bem, dá pra gente ver algumas coisas aqui pra fazer, tipo carrossel, era Facebook na época, não existia todas essas redes sociais. E aí eu vi as fotos lá e falei assim, a gente podia fazer isso aqui, tipo, falar que era oficina. Não, a gente vai fazer como se fosse uma peça publicitária mesmo, com a logo, tudo direitinho. Eu falei, gente, mas que coisa chata. Vai fazer uma peça tipo publicidade do Ministério. A galera não quer ver isso, sabe? Porque eu já tinha ideia que a peça institucional, ela grudaria menos do que uma peça da própria sociedade civil fazendo. Mas enfim, a ordem foi que não, que era para constar as logos, para constar todo um post oficial do Departamento de AIDS. E aí o que acontece é que a minha amiga desenvolveu as peças, duas amigas desenvolveram as peças e eu publiquei as peças. O que eu sei é que assim que a gente publicou, 1 hora e meia depois, o próprio ministro ligou para a coordenadora da comunicação, que eu estava na comunicação, falando que era para tirar imediatamente aquelas peças. No dia seguinte, e aquilo fedeu muito, tipo assim, o grupo do WhatsApp do trabalho foi muito pesado, e no dia seguinte nós fomos chamados, todos envolvidos naquilo, para poder conversar com o secretário do ministro, que era uma pessoa deplorável, era uma pessoa horrível. E não porque ele fez o que ele fez, mas porque ele era uma pessoa horrível de fato. E aí pegou, chamou o diretor, os coordenadores lá, né? O diretor, os coordenadores principais, mais a minha chefe da comunicação, eu que tinha publicado e a menina que tinha desenvolvido a peça. E aí chegou ali, a gente foi e o cara falou, começou a dar esporro na gente. Nisso deu uma merda, porque o diretor, que é um cara super querido, inclusive, que a gente adora até hoje, uma pessoa que a gente adora, ele simplesmente se levantou e falou: Eu não vou ficar escutando você falando desse jeito comigo. Ou você fala comigo, né, com respeito, então eu vou me levantar. E ele se levantou e saiu. Isso foi visto de uma forma muito desrespeitosa pelo assessor do ministro. E foi horrível. E isso, a casa caiu e todo mundo foi demitido lá, os coordenadores, os diretores. E nisso foi uma tensão muito grande. E o movimento social viu aquele movimento que tinha acontecido como uma pressão da parte mais conservadora do Congresso, porque logo que aconteceu essa peça que o pessoal chamava pejorativamente de puta feliz, porque era uma peça que a prostituta batia no peito e falava assim, eu sou feliz sendo prostituta. Logo que aconteceu isso, a sociedade civil falou: então vocês estão fazendo as coisas porque os conservadores estão mandando. Então, isso gerou uma situação, um clima muito pesado. O Ministério da Saúde, o Departamento de AIDS, ficou um lugar muito hostil para qualquer pessoa que viesse.
E foi nesse momento que o Fábio vem, né? Isso aconteceu no dia 2 de junho de 2013, que foi Dia Internacional das Trabalhadoras do Sexo. O Fábio já logo depois, houve as demissões, logo depois você foi convidado para vir trabalhar, né? Então eu fiquei um pouco assim, porque de fato eu participei ativamente, eu que publiquei a peça, foi algo. Mas eu não me arrependo, foi algo que foi. Era, enfim, era para ter acontecido. Você veio. Olha que gostoso, você Foi veio no assim. Brasil. E aí, Então, continue. E aí e aí você eu veio nesse conto a ambiente história, super até hostil, né? falo um pedaço disso que o João contou. Ah, tem essa parte? Eu não cheguei nessa parte, E Fábio. quando eu cheguei, a coisa é, que, Ai, olha isso, é, eu abro aqui. a coisa que Sou feliz mais do me céu. chamou a atenção foi uma reunião que eu fiz com a chefe do João, a chefe da comunicação. E tinha a equipe de comunicação e tal. E na reunião eu falei, gente, olha, vocês sabem, o procedimento do ministério, desde que eu trabalhei aqui das outras vezes, sempre foi esse, desde 91, quando eu vim aqui como chefe da prevenção, não tem uma peça que possa ser criada aqui no departamento e publicada sem discutir com a comunicação do ministro, né? Porque foi isso que aconteceu, né? É porque era uma peça toda institucionalizada, com É, logo, com o né? logo do Era complexo, era ministério e uma peça tal, de né? E publicidade. tinha um padrão, o padrão era clássico e existiu sempre e continua existindo. Aí a menina chefe da comunicação, eu conto isso no livro também, ela vira para mim e fala assim, não, doutor Fábio, mas houve um equívoco, porque olha, a gente não publicou isso em jornal, a gente não publicou isso em revista, a gente publicou isso só na internet. E eu estava 3 anos fora do Brasil, ainda brinquei com ela na reunião. Eu falei assim: olha, querida, faz muito tempo que eu não falo português no cotidiano, mas eu imagino que esse seu só tenha sido muito mal empregado, porque a internet hoje é tudo. Se você tivesse publicado no jornal, na É capa, a verdade, primeira capa, não teria a repercussão que teve, na é verdade. internet. E com o agravante de que era um momento em que a Dilma estava já começando a sofrer uma pressão muito grande, né? O final do primeiro mandato dela, que depois acabou se concretizando logo depois de que ela ganhou o segundo mandato, que era os conservadores, os cristãos ortodoxos, aquelas pessoas assim, Defensores da moral e dos bons costumes. pressionando para que o governo dela acabasse, né? Então, imagina, era uma crise séria. E por isso que o Jarbas falou, ó, nós Só estamos te você. chamando por causa disso. Você é capaz de fazer as duas coisas. Eu sempre brinco dizendo assim, quando eu fui embora do ministério, as profissionais do sexo gravaram um vídeo para mim maravilhoso que eu tenho até hoje, agradecendo todo o trabalho que eu fiz Pô, legal. naqueles 3 anos, né? E eu cheguei em tese por conta de uma briga com elas como categoria, Foi, né? é. Mas, enfim, a gente trabalhou muito bem junto, obrigado, e conseguiu fazer um monte de coisa junto. Aí eu conto muitas coisas que nós fizemos nesse governo da Dilma, né? Nesses 3 anos que eu fiquei no ministério, e também conto que quando teve o impeachment, o ministro do Temer, que assumiu, fez o primeiro discurso dizendo que era a favor da privatização do sistema de saúde contra o SUS. Aí não dava mais. Aí eu pedi demissão. E tem a carta que eu publiquei na época de demissão. Babado. Saiu no Brasil inteiro, em tudo quanto é lugar, e a Babado. repercussão foi enorme. Bom, passado isso, eu voltei para o MS, que era o que eu tinha a fazer. Calma, É, vamos frear um pouquinho. Deixa tá. eu te perguntar. Tem alguma coisa assim que não seja problemático, tá? De falar que também não seja spoiler, porque senão o pessoal não vai nem ler, né? Porque a gente conta tudo. Mas assim, tem alguma coisa que você gostaria de contar para poder atiçar a curiosidade das pessoas, além dessa carta que eu acho que já atiça muito, mas assim, é porque o que que acontece, gente? Livro é história, livro é detalhe, né? Então, assim, aqui dentro tem todos os Assim, detalhes. É óbvio que a gente não quer contar tudo num vídeo, né? Mas tem alguma coisa que dá pra você contar, assim, eu acho, para o acho, pessoal que tá acho que tem aqui, coisas importantes, né, de dessa embates, época. embates que a gente viveu nessa época. Então, Nossa. por exemplo, eu cheguei no Brasil, né, eu vim de fora, eu estava 6 anos fora do Brasil, num programa que eu conheço, eu conhecia bem o departamento, estava Uhum. acompanhando, meus amigos estavam lá,
acompanhava a política do departamento no website, nos jornais, não sei o que lá. Então eu vi que o departamento estava um pouco congelado no tempo e no espaço. Assim, coisas muito novas estavam acontecendo e o departamento Verdade. não estava incorporando. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, né, muito evidente, por que que as pessoas tinham que tomar 4 comprimidos por dia? Quanto mais Hum, comprimidos você toma, mais difícil é a adesão. Se fora do Brasil, em vários lugares, inclusive no Vietnã, onde eu estava, as pessoas já estavam tomando uma pílula por dia, com os 3 medicamentos que precisavam. Aí eu fui conversar e o pessoal falava assim: não, é que aqui é a indústria nacional, e a indústria nacional ainda não desenvolveu essa fórmula, que são muito mais difícil. muito difíceis, mas como nós estamos aqui para apoiar a indústria nacional, então nós vamos manter isso. Eu falei: ah, não, não vamos manter Tem isso. limite, né? E tinha uma outra coisa: o preço que a indústria nacional cobrava era alguma coisa como o dobro do que o preço De de mercado mercado externo. E é internacional. uma coisa que eu acho que é importante lembrar, né, Fábio, que você não é uma pessoa que tipo, você, nem eu, nem ninguém aqui, é uma pessoa que vai simplesmente ignorar a importância da produção nacional, porque a gente sabe o que Sem, a segurança que isso traz óbvio, pra sem gente, né? dúvida. Mas ao mesmo tempo, se tornar escravo da produção nacional em nome de algo e outra, limitando o acesso das pessoas a um tratamento melhor, porque a gente vai olhar por questões econômicas, calma, eu acho que a gente precisa pensar em várias coisas, né? Então, foi isso. E hoje eu trabalho muito bem com algumas empresas nacionais muito legais e tal, que mudaram a maneira de ver. Mas naquela época, quando eu cheguei, isso era 2013, tinha esse negócio. Não, nós produzimos aqui com 4 comprimidos, Tá bom assim os mesmo. caras vão continuar tomando 4. Eu falei: não, gente, a adesão é melhor. E aí nós fomos conversar com o ministro, tal, não sei o que lá, e ele falou assim: olha, Fábio, vamos fazer o seguinte, para a gente não ter uma briga muito E o grande, ministro, quem era? Ministério Padilha. Padilha ainda. Para não ter uma briga muito grande, vamos introduzir isso só para os pacientes novos. Assim, isso é normal, É, isso é normal, tá, pessoal? Vocês sempre vão ver aqui no canal quando a gente vai falar. A pílula de 2 medicamentos só, que é dolutegravir e lamivudina, é para um grupo específico, porque é assim que vai acontecendo aos poucos, é é. escalonado até atingir todo mundo. O E aí nosso, foi o isso, nosso né? raciocínio foi o seguinte, né? A gente abriu uma concorrência internacional, Uhum. concorrência aberta, através da Organização Mundial de Saúde, que eu tinha vindo da organização, conhecia muito bem o mecanismo. O preço que a gente conseguiu comprar um medicamento de uma pílula era metade do preço, Juntando os 4 juntando outros os do quatro. tratamento anterior, Os 3 comprimidos, os 3 medicamentos, um dos deles tinha que 4, tomar 2 pílulas, a né? Tomava dois. e juntando num só, e ainda a gente conseguiu, com o passar do tempo, também falo sobre isso, né? A gente dobrou o número de pessoas em tratamento Sim. sem gastar um centavo a mais, né? E melhorando a adesão, porque era só um comprimido, não era 4. Mudança de visão estratégica, E né, eu Fábio? brinco que assim a estratégia que a gente usou de dizer: não, fica tranquilo, é só para o pessoal que está começando, era que nem a história do eu vou colocar só a cabecinha, tá? Então, não, fica Ah, tranquilo, é tá só tudo a bem, cabecinha, não vai daqui a doer pouco. e Vai tal. só. Então o que que a gente fez? Ao fazer isso, é claro que quem já tomava falou: por que que os caras novos estão tomando uma pílula por dia, eu tenho que continuar tomando 4. E aí A pressão vem de a todos os pressão veio lados, todo né? mundo e a gente conseguiu abrir e falar: Fazendo a poxa estratégia do vida e tal. comissário de bordo, que tem alguém dando trabalho, e você fala, então, o avião não vai sair. Aí todo mundo, ei, moço, vamos botar essa bota aí no pé. Foi assim que funcionou. Então, essa é uma das histórias. A outra história, Ai, sabe uma história que eu queria que você contasse? A história, eu sempre falo isso e é uma crítica que eu faço muito pesada hoje, tá? É a questão da, eu acho moroso, demorado e pouca, parece, me soa, uma pouca vontade política em negociar valores, valores pagáveis para o SUS, para o tratamento da hepatite C, que tá, eu me lembro de ter visto chegar processos lá de R$ 500.000, que era o tratamento judicializado, né? Que tinham que pagar, eles tinham que judicializar, gente, é quando o SUS não paga, já existe o medicamento, já foi aprovado pela Anvisa, mas ele não está incorporado no SUS, porque não tem como pagar, porque é muito caro.
E aí, alguém que sabe que aquele é, é a última alternativa para tratar aquela infecção, aquela doença, entra na justiça para obrigar o SUS a fazer. A justiça muitas vezes dá ganho de causa para o cidadão, para a pessoa, só que isso é muito ruim para o SUS, muito ruim para o SUS, porque é um preço muito alto e isso acaba prejudicando muito. Então, assim, por exemplo, eu lembro que o valor do tratamento com a Sofosbuvir, né? Acho que é Sofosbuvir, não é? O Isso. medicamento que tratava hepatite C e tinha 95% de chance de curar. Custava R$ 500 mil na Cento e época. quarenta mil dólares. Exatamente, era 3 reais o dólar. E aí houve a negociação. Eu queria que você contasse isso também. Então, João, eu já entro no da hepatite, mas eu queria só contar um pouquinho antes a questão do tratamento para todos, né? Sim. É. Porque quando a gente chegou já tinha evidência suficiente de que todas as pessoas que tinham HIV precisavam ser tratadas. O protocolo do Brasil, que na verdade não era um protocolo, naquela Isso. época, ele definia que a pessoa tinha que, só quando tivesse com a imunidade afetada, já com 350 De CD4. CD4 ou menos, é que podia começar o tratamento. É por isso que eu levei 10 anos para começar a tratar. Eu não podia tratar. Então, no passado era assim, Uhum. mas naquela época a evidência já mostrava que quanto antes você começasse o tratamento, melhor seria a sua qualidade de vida, melhor seria a sua sobrevida, e você ainda parava de transmitir o HIV. E Fábio, é bom eu acho que você falar também que essa ideia da. Você falou do tratamento como prevenção, né? Do protocolo que você falou. O protocolo não existia. Não existia. Antigamente era um consenso médico, Consenso né? terapêutico. Consenso terapêutico, que era tipo um congresso que acontecia, onde os médicos, os cientistas apresentavam os estudos e definiam novas diretrizes. Essas diretrizes não eram regras, vamos colocar regras entre Não era aspas, tá? obrigatório. Não eram obrigatórias. Quando o Fábio entra, ele lança o primeiro protocolo. Eu me lembro, eu ajudei na escrita, inclusive, eu sou muito orgulhoso de ter meu nomezinho lá no primeiro protocolo, que falava, que aí dava obrigatoriedade de tratamento baseado nas melhores evidências científicas do Sim. mundo. Então, assim, o que havia de melhor e de mais palpável no mundo era obrigatório. E, inclusive, era no sistema. O sistema de medicamento bloqueava, indicava. Então, assim, era muito bacana. Isso foi uma mudança radical que Foi aconteceu. muito radical. E para quem acompanhou a batalha do Covid-19, né, mais recente, fica fácil de entender isso, porque existia um tratamento do SUS Sim, e o existiam protocolo do médicos que queriam SUS. fazer uma coisa diferente Exatamente. e usava aquelas drogas que não tinham nenhum efeito, que não servia para nada, não sei o que lá, mas os caras diziam que o médico tinha liberdade de prescrever o que ele queria. Uhum, E uhum. quando a gente plantou o primeiro protocolo, eu dizia assim: olha, o SUS está fornecendo esses medicamentos. Realmente você tem a liberdade de prescrever o que você quiser, só não vai ter no SUS. Então, Ou se você tão quiser comprar tranquilo. fora do país, né? Porque o É, antirretroviral no Brasil era todo pelo SUS. exatamente. Então, Exatamente. o protocolo também garantiu uma economia de recursos por causa disso, porque ele focou, e ele focou no melhor que existia naquele momento, né? E também uma questão de você poder ter, baseado nas evidências científicas, que é outra coisa que eu falo desse canal o tempo todo, que é, se você está resistente a uma substância, uma droga, você vai jogar para a segunda droga, para a terceira Tinha a linha. Então, é a segunda primeira, linha, segunda, tinha a terceira terceira linha, linha. tinha tudo no Porque protocolo, aí estava você vai tudo saber lá. o que fazer, porque tinha pessoas que eram multitestadas, testavam um monte de substância, já estava todo queimado, porque às vezes pegava drogas super caras, sabe, no SUS, e às vezes não era eficiente, e testava às vezes a última É. opção, né? E aí, Então, quando precisava de uma alternativa, não não tinha. existia mais. É, Então, assim, foi por isso que a gente implantou o protocolo. Mas o protocolo foi o tratar a todos, né? foi. E foi o terceiro país do planeta Terra a implantar essa estratégia. O primeiro os Estados Unidos da América, o segundo foi a França, o terceiro foi o Brasil. Estados Unidos nem conta, né? É, mas Não tem o que é legal a é que ideia. a Organização Mundial de Saúde adotou esse protocolo 2 anos depois da gente. Hoje ele é um Verdade. protocolo global, do tratar a todos, mas 2 anos depois que a gente implementou, que foi implementado. É Então também foi verdade. uma Eu inovação, estava lá. Eu uma sou coisa muito bacana. orgulhoso. Aí outra coisa que o João falou foi da hepatite viral. Quando lançaram esses medicamentos novos, né,
O medicamento que era usado até então chamava PEG-interferon. Interferon era um medicamento injetável que de cada duas pessoas que tratavam, uma curava, a outra não. Sim, Efeito colateral pra muito, caramba, eu lembro. difícil pra caramba de administrar porque era injetável, uma complicação, 6 meses de tratamento. Bom, os caras desenvolveram uma tecnologia que o medicamento era oral, o medicamento você tratava mais ou menos em 12 semanas e o medicamento praticamente não tinha efeito colateral em comparação com o medicamento injetável. O probleminha é que quando ele foi lançado nos Estados Unidos e na Europa, ele custava 140 mil dólares, Que na época dava R$ 500 milhão. que era muito dinheiro. O SUS não tinha condições de comprar isso para tratar todo mundo que precisava. Bom, o que que a gente fez? A gente ganhou autorização do ministro, na época era o Arthur Quioro, e também do secretário de Vigilância, e fomos lá conversar com os CEOs das indústrias farmacêuticas. Nós fomos Uhum. negociar preço. E a gente não foi negociar preço com o vendedor da indústria farmacêutica inglesa que trabalha aqui no Brasil. Não, a gente foi negociar com o CEO da indústria farmacêutica num congresso internacional de AIDS. E a gente reuniu com 4 empresas, 3 aceitaram fazer o que a gente propôs, uma não. Tanto que no protocolo a gente colocou só as 3 que aceitaram Ah, e deu conta de muito fazer bom. direito. Porque a combinação era sempre de uma, duas drogas. E a gente, com isso, a gente conseguiu baixar o preço, para vocês terem uma ideia, de 140 mil dólares, o preço passou para 7 mil dólares por tratamento, um desconto de 95%. Imagina, você vai comprar uma caixa de ovo e tem 95% de desconto. Ou você vai comprar um sapato, 95% de Pra vocês desconto. saberem a diferença, real em real, era de R$ 500 milhão para R$ 25 mil. Então, É para um você absurdo. ter uma ideia, o medicamento anterior, que era o interferon, ele custava 6 mil dólares. No. Então a diferença era só de 1.000 dólares, com uma taxa de Ah, cura de 95%. e não teve um O esquema que medicamento. vocês falavam de curar, pagar o que curava? Teve esse? Esse teve aquele de pagar os que curavam, os tratamentos que eram curados? Teve Desculpa. Ah, não, nessa não, não, negociação, não, né? Porque não. já era era um risco que se corria, até porque era noventa e Cinco por cinco por cento cento, né, tinha, de risco. tinha problema, mas no PEG interferon tinha isso. Você só curava metade e pagava 6 mil dólares. Por 1.000 dólares a mais, a gente curava 95%, não tinha efeito colateral, não atrapalhava tanto as unidades de saúde porque não era injetável, enfim, era uma maravilha, mas precisava dessa negociação que a gente teve que fazer. E é isso que eu reclamo, e eu não paro de reclamar, que eu fico falando, sabe? Porque assim, é uma das minhas reclamações que a gente fica falando: "Ah, e as drogas injetáveis, as drogas injetáveis?" As drogas injetáveis nunca vão chegar se a gente esperar que a indústria farmacêutica baixe o preço porque ela não vai baixar, gente. A indústria farmacêutica é uma indústria que está desenvolvendo medicamento e vai cobrar por isso. E é isso, a realidade é essa. Agora, se a gente não tiver gestor que vai lá, tem congresso, tem conferência de AIDS agora em julho, entendeu? Será que vão ter, de fato, boas notícias pra gente? Porque para mim, boa notícia era ver, por exemplo, o Brasil dentro daqueles mais de 100 países lá, ó, que vão produzir o lenacapavir, entendeu? Ou o cabotegravir, que seja, uma dessas drogas injetáveis que poderia melhorar a vida de pessoas que estão em altíssima vulnerabilidade. É outra coisa, realidade, que a gente acabou de falar aqui. Não vai estar para todo mundo inicialmente, mas que seja pelo menos uma expectativa real de ser implantado no nosso sistema de saúde, sabe? Mas isso não vai acontecer se não houver vontade política e lábia, poder de negociação. E quando a gente fala, o Fábio foi lá e conversou com o cara, o Fábio não foi lá e falou assim, tipo, ai, moço, por favor, negocia com a gente. Não, ele levou lá um número absurdo de milhões de pessoas que vivem com hepatite C no Brasil e que poderiam ser tratadas com medicamento daquelas indústrias. Então as indústrias viram foi dinheiro. Claro. Elas não viram, não foi, porque eu vou fazer o bonzinho, porque, tá, o Brasil é um país em desenvolvimento, eu vou tratar. Não, é porque falou em dinheiro. E falou em dinheiro,
no Brasil, melhorou para todo mundo. Hoje, qualquer pessoa com hepatite C diagnosticada não precisa esperar dar uma fibrose no pulmão, não precisa de um transplante, entendeu? Olha o dinheiro que economiza com transplante, sabe? A gente tá falando de dinheiro se você não quer falar de vida, saca? Então, assim, é isso. E eu fico. Esse assunto é um assunto que me mexe muito, Fábio. Eu falo É direto mesmo. isso em vídeo, sabe? Que me revolta, eu fico nervoso de ver a estagnação, como que as coisas estão paradas hoje no Brasil. Que tudo aquilo que a gente está contando aí, que o Fábio ainda vai falar mais aqui da vida dele, aqui na história da AIDS, né? Para ver o quanto tudo que ele fez lá atrás impactou no que a gente vive hoje, no meu medicamento de dose única, né? Um único comprimido com duas drogas, e o que vai impactar no futuro, né? Mas aí não depende mais deles apenas, né? Depende de todo mundo se mexendo, né? E É hoje isso. tem gente que pode tomar decisão e fazer de fato. Enfim, desabafei. Militei. Tá bom, João. E aí, então, depois eu falo que quando a Dilma sofreu impeachment, o ministro do Temer falou aquelas coisas contra o SUS, tal, não sei o que lá. Eu fiz um documento contra o ministro, dizendo que não dá para trabalhar com ele e fui embora. Aí eu fui embora de volta para a OMS, né? Fiquei 4 meses na Indonésia, que foi para onde a OMS mandou originalmente. Depois eu fui para Genebra, para a sede da OMS, onde eu fiquei 2 anos. E eu morei em vários países de baixa e média renda, né, no mundo. E eu costumo dizer que a Suíça foi muito legal, uma grande experiência também conhecer a estrutura política lá da OMS na sede, etc. Mas acabou sendo o país mais chato que eu morei, porque tudo é muito certinho, Eu né? falo que eu acho Genebra um dos lugares mais chatos que eu já fui. Então, É tudo muito e aí nós tivemos Suíça. que ficar 2 aninhos lá, né? Meu Deus, muito frio também. Bom, depois de Genebra, aí a gente foi chamado para Mianmar. E fala assim, pô, mas por que que você foi chamado para Mianmar, né? Você era um cara que já estava em Genebra, conheceu o mundo inteiro, trabalhou. Bom, tem uma historinha aí que eu conto, que essa eu não vou dar o Não dá spoiler, muito tá? spoiler, não, mas Mas deixa eu por acessar que lá. que eu saí de Genebra? Mas o mais Ah, por que que você saiu de interessante, Genebra? é por que que eu fui parar em Mianmar, né? Genial. Mianmar era só e nada menos do que o segundo maior produtor de heroína do planeta Terra. Ainda? Agora? Atualmente? Agora é capaz de já estar em primeiro, Agora que você disse quando você foi pra lá, ele quando eu fui era? para lá. Eu fui por causa disso. Cara, eu não sabia disso não. E era também o primeiro produtor de metanfetaminas do planeta Terra. Meu Deus. E eu fui para lá porque eu era um cara com muita experiência na questão de drogas e a transmissão do HIV e Sim. hepatite, né? Isso tinha sido desde o começo da minha história em Santos e tudo que eu passei na Ásia, nos outros países, na China, onde eu trabalhei, etc., deslindava aí. E aí, por isso que eu encerrei a minha carreira lá. Então aí eu conto as coisas de Mianmar, e de que Mianmar foi curioso porque foram 3 países em 3 anos e meio. Eu fui para um país só, mas é como se eu tivesse vivido em 3 lugares diferentes. Eu conto a história, né? Primeiro ano, aquele lugar budista, lindo, maravilhoso, cheio de templos dourados. Ásia, né? Ásia por Ásia, um si lugar só. legal, calmo para você Pessoas passear, incríveis. pessoas incríveis, etc. e tal. A única preocupação era em estabelecer políticas de redução de danos, e tinha políticas no governo de Mianmar, nas ONGs, todo mundo, em tudo quanto é lugar, por conta da produção de heroína. Tudo bem, passou esse primeiro ano, segundo ano. Mianmar era só e nada menos que a fronteira da China e a fronteira da Índia durante a crise de Covid-19. O segundo ano foi 2020, o primeiro foi Verdade. 2019. 2020 era o caos e a Ásia era o epicentro da epidemia naquele comecinho. E E Myanmar você estava tava lá no epicentro e e era você com divisa toda a com a sua China. família. E você Eu com com a toda a família família. inteira tive que tirar, não, ainda não tive que tirar a família. E passamos lá um ano trabalhando com o Covid-19. Aí, na reunião da OMS, logo começou o Covid-19, o chefe da OMS faz igual aquela diretora de regional de saúde fez em Santos comigo, e eu era o mais jovem, tive que Uhum. assumir. Ele vira e fala assim: quem Quem? mais entende de vírus aqui? É o Fábio.
E Ele você, sabe do não. HIV, do Aí vírus da hepatite. e você tava tão disposto assim? Imagina, mas eu fiquei o cara responsável por toda a Como é que diz Covid-19. não, né, Fábio? De novo, Como né? é que Como é que diz diz não? não aos 20 anos? Como é que Pelo diz não fato agora aos 60? de que eu trabalhava com vírus. Sim. Eu sempre brincava, porque no Covid a gente não entendia nada no começo, não sabia direito o que fazer. Eu falava que saudade dos meus vírus, né? Eu estou tendo que trabalhar com um vírus novo, com uma coisa louca. E assim, a divisa com a Índia, Bem diferente, muito rápido, né? Muito mais muito rápido, né, do que o rápido, uma HIV. capacidade de disseminação impressionante. A diferença fantástica é que na Ásia eles faziam tudo que a gente recomendava, Sim. diferente do Brasil, né? Ah, é. Então, Eu acho que uma questão de educação, né? De respeitar que as regras, as usar, normas. tinha que usar máscara, todo mundo usava máscara. Sim, Tinha que dar distância social nas filas, todo mundo dava distância sim. social na fila. Tinha toque de recolher, todo mundo ia para casa. E assim ia, entendeu? Uhum. Então era muito diferente. E foi bacana, e eu conto o que a gente fez, etc. Aí acabou, aposentei, voltei para o Brasil. Chegou aqui em Santos, campus da Universidade Unifesp, maior universidade pública nacional, né? Tem um campus de São Paulo, e tem um campus em Santos. E aí no campus de Santos, eles olham que eu voltei para cá e falam assim, vamos convidar o Fábio para ser um, um professor Professor. afiliado, né? E eu brinco que, eu até conto isso na história, que eles cortam o meu status de ex, né? Que eu era ex-OMS, ex-ministério, Ah, e virou só professor. Só Então, professor é ótimo, né? Mas virou e professor. aí eu virei professor da Unifesp, de saúde coletiva, etc. E fui trabalhar primeiro num projeto de extensão, que era com população em situação de rua em Santos. Maravilhoso o trabalho, super bacana, eu fiquei encantado. Depois eu fui secretário municipal de saúde do Guarujá a partir do ano passado, 2025, por um ano e um mês mais ou menos. Aí saí do Guarujá, voltei para a Unifesp, onde eu estou hoje, como professor afiliado, mas aí mais numa área geral de professor de saúde coletiva, para todas as áreas de saúde da universidade. Então era isso, João. É uma longa Um pouco história e mais eu vou tranquilo, né, contando. Fábio? Uhum. Sem pandemia, É, né? Sem é, pandemia, sem tiroteio, sim. sem golpe militar, tá? Porque essa Olha, parte é interessante da história, mas a vida do Fábio mudou em Mianmar por causa de um golpe militar que aconteceu no país. Então, é muita mas história. mudou de diversas maneiras, né? Minha família teve que sair do país porque era inseguro ficar lá. Eu virei o diretor da OMS em exercício, então eu que tinha que responder pela organização. É, Tem um monte de história aí que é contada desse período. cara, eu acho assim, é muito bom, sabe, ouvir. O Fábio é um cara muito querido, assim, que eu conheço. Eu tava falando hoje com a Fabi, que é a esposa dele. A gente se conhece, eu conheço o Fábio há 13 anos, né, 12 anos e meio, desde que ele entrou no departamento lá de AIDS. A Fabi um pouco menos, porque ela veio logo depois. E é muito bom, assim, ouvir as histórias do Fábio. É sempre muito enriquecedor, ainda mais para eu que trabalho com HIV bem, canal no YouTube 18 anos, né? Então, assim, há tanto tempo, e aí ter a oportunidade de escutar essas histórias todas aqui de acontecendo, como eu falei, né? Você se formou em medicina no ano que eu nasci, olha que loucura, né? E foi no É. ano que o HIV surgiu e toda a história, você participou de fato da história, então, assim, é muito bacana, sabe? E ver isso tudo escrito no livro, assim, é muito legal. E ver parte da história que eu vivi também, né? De todo o transtorno, aquela loucura que eu passei no departamento do ministério aqui também é muito bacana, muito legal, gente. O livro, você imprimiu algumas cópias, vai imprimir mais, né, Fábio? Vai estar sempre disponível. Logo, esse livro vai estar disponível também para poder vender ele em outros lugares. Eu vou colocar ele assim que ele estiver disponível, eu vou colocar na legenda desse vídeo, aonde que vocês encontram, tá? E é isso, né, Fábio? Valorizar a história, porque eu acho que a gente tem muito que valorizar a história dos que vêm antes da gente, né, desse ativismo, porque eu não sou médico, mas eu sou um ativista assim como você pela saúde, e eu acho que a gente precisa se inspirar muito. Você é um cara É, que e inspira. tem histórias bacanas, João, assim, que eu quero deixar para o futuro, né? Eu É tô isso. quase 68 anos, fazer 69 esse ano, então, assim,
é, pela expectativa de vida da população brasileira, daqui a pouco eu estou indo, mas a história está aí Falta só uns registrada. 40 anos, na É, realidade. puxa, seria. Mas a história está aí registrada e é bacana, assim, para as próximas gerações usarem isso da melhor maneira possível, né? É isso. Você quer falar mais alguma coisa para o pessoal, para a gente Não, eu finalizar? agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no programa e de vocês estarem aí assistindo e estamos à disposição sempre para conversar. É isso, pessoal. Então, ó, usa essas histórias que a gente acabou de contar aqui do Fábio, né, para a gente se inspirar, para poder continuar exigindo um sistema de saúde cada vez mais amplo, que abarque cada vez mais direitos da gente, não deixar essa privatização louca desse ministro que queria privatizar o SUS lá atrás. E isso é um ataque, a gente sofre esse ataque constantemente, então é uma coisa que a gente precisa ficar atento o tempo todo, que não está seguro, tá? Não é porque está lá na Constituição, na lei 8080 que a gente tá com o SUS seguro, tá bom? Então, usar isso como referência, usar isso para se inspirar e para a gente transformar isso cada vez em mais luta, tá bom? Ó, beijo, beijo, obrigadão, Fábio. Tchau, tchau. Tá, gente?